Olha a egrégora formada, porque pensamento é som, é vibração, é cor. Olá, buscadores e buscadoras do autoconhecimento e da vida espiritual. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Harmonia Interior. É com muita alegria que iniciamos mais um encontro. No vídeo anterior, eu comecei a comentar com vocês sobre os 7 corpos. Porém, julgo ser necessário mais uma partezinha para aumentar a nossa compreensão sobre esse processo. Nós comentamos sobre os 7 planos, porém eu vou acrescentar um pouquinho mais de compreensão, de entendimento sobre esse processo. Recapitulando, nós falamos sobre a lei da correspondência, que diz: o que está em cima é como está embaixo, e o que está embaixo é como que está em cima. E falamos sobre a analogia, que significa justamente esse ponto de semelhança entre coisas diferentes, que não é igual, é semelhante. Isso significa que tudo o que está incluído no universo emana da mesma fonte, as mesmas leis, os princípios característicos se aplicam a cada unidade. Então, esta lei, ela explica os segredos da natureza. Cada reino é uma vibração, é um mundo próprio. Até aí eu acredito que tenha ficado claro. Isto nos faz pensar que o ser humano é um universo em miniatura, o micro do macro. Eu acredito que tenha ficado claro isso. Então, compreender os princípios que nos regem nos permite viver em harmonia com os princípios universais. Porém, esses princípios são abstratos. Os 7 elementos sutis são chamados de tattvas. Tattvas é uma palavra em sânscrito que significa aquele. Ou seja, os tattvas são substratos das 7 forças da natureza, que também podem ser chamados de átomos primitivos. Segundo a Blavatsky, temos 7 tattvas, porém, 2 são os 2 superiores, ainda estão em latência, ou seja, ainda não pode-se dizer muito deles. Eles serão desenvolvidos na 6ª e 7ª raças. Os tattvas são o substrato das forças sutis da natureza. Os tattvas também estão ligados aos nossos 5 sentidos, que futuramente serão 7. Conhecê-los irá nos ajudar a compreender um pouquinho mais como funcionamos. O primeiro deles é o éter, dentro dos que se conhece. Ele também é chamado de akasha. O akasha densificado vai formar o ar. O ar densificado vai formar o fogo. O fogo densificado vai formar o elemento água. A água densificada vai formar a terra. Então, as forças sutis da natureza formam tudo como conhecemos, que é o líquido, o sólido, o radiante, o gasoso e o etérico. É o verbo que se fez carne e a vibração que se transforma na matéria. Se a gente parar para analisar, nós perceberemos que viemos do espaço. Sendo assim, somos seres interestelar. Então, se tudo vem do espaço, dentro de nós também se aloja a própria divindade. Então, espírito e matéria têm a mesma substância. Então, justamente o que difere um do outro é a vibração. Então, conclui-se que Deus está dentro de nós. Quem quiser como referência, eu indico esse livro, As Forças Sutis da Natureza, do Rama Prasad. Esse livro é fantástico, pois ele mostra e elucida bem mais tudo que eu falei até agora. Aqui, um exame microscópico da pele
mostrará que as suas células apresentam esse aspecto. Então, ele ilustra cada plano, cada nível dentro daquele respectivo elemento. Então, tudo isso foi estudado cientificamente por Rama Prasad. Eu recomendo esse livro porque, inclusive, ele traz algumas referências sobre a respiração, que é muito importante. Ele fala todo um esquema de como devemos respirar. Eu recomendo esse livro. Nós começamos a falar sobre o corpo físico. Então, eu acredito que deva ter ficado claro que o nosso corpo físico é composto justamente de 3 partes mais sólidas, que é o sólido, líquido e gasoso, e 4 referências do éter, 4 subplanos em que o éter é comentado. Falamos também sobre o corpo astral. Tem que ficar bem claro que o corpo astral ele é justamente composto pelo elemento água, por isso que ele é plástico. Então ele modela os nossos pensamentos. Então tudo que a gente pensa, passando pelo corpo astral, será modelado. A água, ela tem essa capacidade de se modelar tudo. Então tá. Mais uma vez, nós vamos reforçar que nenhum corpo existe sozinho, certo? Então o físico e o etérico estão ligados e o corpo astral com o corpo mental também estão ligados. Então, o corpo astral e o corpo mental vão formar aquilo que se chama de alma. Porém, o nosso corpo físico, o nosso corpo astral, etérico, astral, mais o mental concreto, vão formar o que se chama de personalidade. Então, a nossa personalidade será formada justamente pelo plano físico, plano emocional e plano mental concreto. Mais uma coisinha que eu gostaria de estar citando para vocês é o seguinte: cada subplano do plano físico tem um correspondente dos corpos dos planos superiores. Então, assim ficaria o físico do físico, o astral do físico, o mental do físico, o intuicional do físico, o espiritual do físico, o monádico do físico e o divino do físico. Então, cada subplano vai estar constituído dos planos superiores. Por isso que tem essa subdivisão. Então, isso nos faz perceber que nada é isolado. Todos os planos estão interligados, desde o mais sutil até o mais denso, e assim sucessivamente. O plano emocional, então, seria o astral do físico, o primeiro subplano do astral. Depois o astral do astral, mental do astral, o intuicional do astral, o espiritual do astral, o monádico do astral e o divino do astral. Então, isso se repete até os planos mais sutis. Por quê? Porque a partir do momento que a mônada vem a se manifestar, ela passa a ter um componente também físico. Então, tudo é físico, ao mesmo tempo que tudo é espiritual também. Eu acredito que tenha ficado claro. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o plano mental. O plano mental, que é o plano da mente, ele também pode ser chamado de manásico. Manas significa justamente mente. Ele está dividido em mental concreto, que são os 4 subplanos inferiores, mais o mental abstrato, que são os 3 subplanos superiores. O mental concreto, que é o manas inferior, ele é um corpo constituído de forma. Então, qual é a forma do corpo mental? O corpo mental é como se fosse um ovo. Esse ovo, ele nos permeia, ele vai além do nosso corpo físico. Ele não é a aura, ele é o corpo mental. Então, ele ultrapassa um pouco tanto o astral quanto o corpo físico.
está intimamente ligado com a alma animal. Por quê? O que acontece é justamente nós viemos do reino animal. Assim sendo, para o homem que ainda não conseguiu um certo nível dentro da evolução, ele está muito próximo do animal. E como animal, ele não tem essa capacidade de perceber o eu da personalidade, esse eu que identifica a individualização. Então, eles, por estar muito próximo do reino animal, isso para uma pessoa não evoluída, ele se sente isolado dos demais, porque existe todo um processo de separatividade. Ele não enxerga a unidade, ele está acima daquilo que os sentidos podem alcançar. Então ele vive de uma forma até que animalesca, porque ele não tem esse corpo ainda desenvolvido. Outra coisa que a gente pode estar dizendo, que essa distribuição ovalada dentro do corpo mental, por ser recente, por ser, vamos dizer assim, para uma pessoa que ainda não conseguiu um certo nível de evolução, ele pode apresentar uma forma meia de nuvem. É como se fosse um nevoeiro, ele não é totalmente uniforme. Tá? Esse corpo, ele fala simultaneamente por meio de cores, sons e formas, de modo que um pensamento completo ele é transmitido sobre a forma, sobre uma forma, né? É como se ele aparece como uma imagem colorida e musical. Por quê? Porque o pensamento é vibração, é um movimento constante. Então, em cada encarnação, o homem se desenvolvendo, é ele que aumenta, né, esse corpo em volume à medida que ele evolui, à medida que ele está aqui para aprender. É no mental que os pensamentos têm a sua origem. Isto é, o corpo mental, ele constitui o agente do pensamento. A consciência, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é que dá o título de eu. Então, quando ele tem uma mínima consciência, ele começa a se diferenciar do animal, porque o animal também tem o corpo mental. Porém, no animal, esse corpo mental é incipiente, está em formação, não está pronto ainda. Então, quando o homem ingressa dentro do reino humano, ele começa a desenvolver esse corpo. Então, ele vai ser assim manifestado como se fosse uma forma meio disforme. E dependendo do que a gente pensa, também vai aparecer como se fosse um borrão energético, sem uma forma definida. Então, quando a gente está profundamente preocupado com uma situação, a gente emite formas, a gente emite um colorido no pensamento. Ficou claro? Então tá, então vamos lá. Nós temos que aprender a desenvolver o raciocínio e não receber tudo de fora. Então, dependendo do teu esforço, cada vez mais esse corpo vai ganhando uma forma ovalada e brilhante com o passar do tempo, né? Então, temos que aprender a pensar por nós mesmos e exercer esse esforço contínuo. O corpo mental é justamente o veículo do intelecto concreto. Nós estamos falando de corpo concreto ainda. Então, temos que observar que nós não somos o nosso pensamento. Então, a criação, ela também é mental, num plano mais baixo, né? Nele é que se inclui a memória e a imaginação. Então, a gente, quando para pensar alguma coisa, a gente vai arquivando tudo que a gente absorve como conhecimento e começa a imaginar. Então, à medida que você começa a pensar, você vai registrando dentro desse corpo. Lembra que nós comentamos que tem um átomo permanente em cada corpo? Então fica registrado na nossa memória tudo que a gente vai arquivando e conhecendo e registrando. E aí, num determinado momento, você começa a imaginar
Isso é uma forma de ver que você está evoluindo, porque você está pensando por você mesmo, né? Então, essa criação, ela vai acontecendo lentamente, tá? Então, nós temos que ter a noção de que a origem do pensamento não está no cérebro. Muitas pessoas acham que dentro da nossa cabecinha é que está o corpo mental e o pensamento. Não é assim, tá? O nosso cérebro, ele tem a função como se fosse o computador. Ele vem a ser o quê? O hardware. O nosso cérebro, ele só é o equipamento para a gente poder deixar rodar o pensamento. O pensamento, ele vem do coração. A energia da mente, da razão, está no coração. Coração não como sentimento, coração como razão. Ficou claro? Então, a nossa mente é o software. Nós não vemos, porque é uma energia subjetiva. É onde estão todas as informações, os arquivos, os programas. Então, todos os nossos pensamentos ficam arquivados num átomo permanente do corpo mental. O átomo permanente do corpo mental, ele seria justamente o chip. Ficou claro? Então, preservar todas as experiências e nos acompanham ao longo, né, das encarnações. Então, esse chip tem por função armazenar todas as nossas experiências. Então, todo o conhecimento absorvido, todas as experiências vivenciadas num nível mental vão estar nesse chip. É o átomo permanente do corpo mental. A mente, ela é o espírito se manifestando no corpo mental. A consciência é uma outra coisinha, nós vamos falar um pouquinho mais para frente. É no corpo mental que a gente vai desenvolver o raciocínio lógico. E ele, toda essa questão numérica, colabora para o desenvolvimento do corpo mental. O corpo mental, então, concreto, pertence à personalidade e é um corpo transitório, preso, vamos dizer assim, a pessoa presa a detalhes começa a desenvolver um senso, dentro desse senso analítico, começa a desenvolver e ganhar material para ficar registrado como conhecimento adquirido. Então ela vai por partes. Só que se a gente parar para pensar, a gente vai perceber que hoje em dia as pessoas não estão voltadas para esse reconhecimento do corpo mental. Por quê? Porque se perde tanta informação e nenhum aprofundamento sobre essa informação recebida. Então, muita coisa passa despercebido dentro desse processo. Até eu marquei aqui uma fala de Bernard Shaw. Ele diz o seguinte, que a capacidade de saber cada vez mais sobre cada vez menos, até saber tudo sobre nada. Então é bem isso que a gente está vendo hoje em dia, né? Eu vou, inclusive, colocar um exemplo que eu acho que pode ajudar a gente a entender. Antigamente tinha um médico para a família. Então esse médico, ele atendia o paciente, conversava, ele tinha um tempo disponível para saber a origem da doença. E geralmente, dentro do receituário dele, ele acertava na mosca. Por quê? Porque ele conhecia, inclusive, o histórico da família. Hoje em dia, você vai num posto de saúde, no médico, e aí você tem que passar primeiro pelo clínico geral. Aí ele vai te pedir um monte de exames. Só que o teu problema está ali. Você está com dor no ombro. Ele não é capaz, ele pode até te dar um sedativo, alguma coisa, mas ele não é capaz de dizer o que está acontecendo com o teu ombro. Então ele vai te mandar, mediante, né, até você receber os exames, ele vai te mandar para um ortopedista, para um especialista da área. Só que o especialista da área, muitas vezes ele não é capaz de dizer o que você tem. Aí ele vai pedir outra porção de exames para acabar dando um laudo de que ele não foi capaz de te cuidar do ombro. Ele vai te mandar, às vezes, para um outro especialista e muitas vezes para uma
cirurgia sem ter essa necessidade. Então, nós temos que ficar assim, espertos com tudo que está acontecendo à nossa volta. Por quê? Porque esse corpo mental, ele deverá ser desenvolvido com muito esforço. A gente tem que se dedicar. Quando a gente fala, vai ler um livro para ajudar a tua evolução, a maioria das pessoas não estão tendo mais esse tempo. Quer dizer, não se arruma mais esse tempo para se dedicar àquilo que de mais precioso tem, que é a própria pessoa. Por quê? Porque desenvolver esse corpo vai exigir de você a concentração. Então você tem que passar por esse processo de se concentrar no quê? Numa leitura, num trabalho, alguma coisa específica em que tua atenção está todinha voltada para aquilo. E quando a gente está com problema, é mais fácil buscar a solução fora da gente. A gente não para analisar o problema que está ocorrendo com a gente. Então é muito mais cômodo buscar qualquer coisa para se livrar daquele problema. Então, para a gente poder desenvolver esse corpo, é necessária a concentração. A segunda coisa que é necessária é a meditação. Então você tem que achar dentro de você esse corpo e começar a observar e focar naquilo que você está pensando. Então a tua mente, ela não pode ficar dispersiva. Você tem que ter um foco. Você tem que começar a perceber que todo o resultado vai depender da tua ação em buscar a solução. Aí você trabalha com a meditação também. Então, se você tem Deus dentro de você e faz parte de todo essa estrutura, então tem sim que buscar a solução dentro de você e não fora de você. Então, de tanto meditar, você vai dominando o teu corpo mental. E dominar o teu corpo mental é fundamental, porque não se chega a descobrir quem você é se você não tiver esse domínio do teu corpo mental. Então, antes, dominar o emocional, dominar o físico, dominar o mental. Aí você tem condições de ter respostas, de ver saídas para os teus problemas. Aí você vai estar mais paciente, inclusive com você mesmo, vai buscar cada vez mais se especializar nesse autoconhecimento. Então, buscar essa compreensão de como funcionamos é fundamental para a gente se harmonizar. Se harmonizar com o quê? Primeiro conosco mesmo, depois com tudo que está ao nosso redor. Então, não percam tempo, tá certo? No próximo vídeo, vamos dar um passinho a mais, né? Sobre o corpo mental abstrato. E aí nós vamos também dar conceitos, o que é o Devakan, o que é esse corpo causal, o que é a mônada, o que é a trindade. Então, no próximo vídeo, eu estarei falando um pouquinho mais sobre o nosso corpo mental e os outros corpos superiores. Então, depois de tudo que nós falamos sobre os nossos pensamentos, a gente tem que vigiar os nossos pensamentos. Existe uma literatura chamada Formas de Pensamento. É um livro do Leadbeater. Então, como eu comentei com vocês, o nosso pensamento ele vai emitir formas, emitir cor. Então, é interessante a gente perceber, eu vou dar um exemplo disso. Isso é uma pessoa ignorante, tá vendo? É o desenho. Então, a gente sabe que a pessoa, pela cor, aqui também existe o medo e o egoísmo, tudo junto. Então, é essa forma emitida quando a pessoa está com medo, quando a pessoa ignora as coisas, quando ela não tem a capacidade, né, de perceber o outro. Então, é muito importante a gente ter essa consciência que tudo que a gente pensa existe uma forma. Uma forma vai ser vista por pessoas que têm a clarividência, por exemplo. Vamos pegar um outro aqui. Aqui já é o pensamento embaixo de uma pessoa que estuda, de uma pessoa que é um teósofo, de uma pessoa
que tem uma profunda simpatia pelo semelhante. É uma pessoa que tem ideias sublimes. Então ela vai descrever esse desenho aqui. Então tudo que a gente pensa, gente, a gente emite uma forma. Vamos pegar um outro. Esse aqui é de terror e egoísmo, tá? É esse aqui, ó. Terror e egoísmo. Então vocês veem que a tonalidade é aquele cinza, né? Escuro. Em cima é uma pessoa com ira. A ira já vai ser um pouquinho mais avermelhada, né? Aqui do lado é uma pessoa avarenta. Então ela quer tudo para ela, né? Então o pensamento dela é em tirar dos outros. Aqui em cima é uma pessoa que tem cobiça, egoísta, uma pessoa fraudulenta, tá? Então ela quer também tudo para ela, já numa cor acinzentada, né? Mais acinzentada. Quer ver uma pessoa com muita raiva, ciúmes, cólera? É uma forma horrível de se ver. A gente vê que nem chifres, né? Saindo do pensamento da pessoa, tá? Aqui em cima é uma pessoa que demonstra um ciúmes excessivo, tá? Também é como se fosse um chifre, né? Já numa outra cor. Aqui também a cólera, uma cólera, a pessoa fica com raiva, muita raiva. Tá vendo? É muito interessante esse livro, porque ele dá ideia, né, de como a gente se comporta. Esse também é um excesso de raiva, de cólera, de egoísmo, né, de uma explosão de ira. É horrível, certo? Vamos ver uma coisa mais sublime, né, para compensar. Então aqui já é um amor por toda a humanidade. Então uma pessoa que sente amor pela humanidade, ela vai emitir como se fosse uma estrela, né? E ela invoca forças superiores. O amor é descrito aqui no meio, tá vendo? É muito interessante. Em cima, uma pessoa que está meditando baseado, ou a força, a âncora dessa energia é o cor-de-rosa bem forte. É muito interessante. Aqui já é uma pessoa que vai emitir um símbolo. Nós vamos falar sobre esses símbolos no mental abstrato. Então é muito interessante a gente perceber que dentro do corpo mental abstrato, a linguagem do mental abstrato, ela é todinha simbólica. Então a gente vai falar sobre isso, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês também o que acontece em termos de ressonância, né, magnética, quando é tocada uma Ave Maria de Gounod. Então aqui embaixo fica a igreja, então olha a egrégora formada, porque pensamento é som, é vibração, é cor. Então forma-se uma egrégora, todas as igrejas formam uma egrégora. Então cada momento, né, que se está numa igreja, tudo forma egrégora, gente. Não é só o lado bonitinho, né? Vamos dizer assim. Aqui é o Wagner. Percebam o tamanho da construção e o tamanho da emanação de uma música do Wagner. Então, realmente é uma coisa de se admirar. Então, tudo que a gente pensa, isso tem que ficar muito claro, gente. Tudo que a gente pensa emite ondas de vibração. Então, vai chegar um tempo, né, que não dá mais para esconder nem o que você está pensando. Será visível a partir do momento que a gente desenvolver a clarividência, esse ponto aqui, automaticamente os pensamentos serão vistos. Então temos que ficar esperto, né? Procurar sublimar, procurar cada vez mais pensarmos de uma forma elevada, pensarmos de uma forma fraterna, deixar o nosso sentimento, porque o sentimento, gente, o amor é uma energia racional e todo pensamento vem do coração.
Então a gente tem que começar a perceber que não dá para fazer mais nada escondido, não tem nada escondido no universo. A gente acha, né, que pode botar as coisas para debaixo do tapete, mas isso é uma pura ilusão. Então tudo que a gente pensa passa pelo nosso corpo emocional para depois a gente poder manifestar no corpo físico. Porém, quem é vidente, quem é clarividente, vai perceber aquilo que você está pensando. E você, através de um trabalho de meditação, pode, sim, administrar aquilo que você quer pensar. Então, nós temos que ter esse domínio sobre o nosso corpo mental, porque nem corpo mental, nem corpo físico, nem corpo astral somos nós. Então, o que somos nós? Nós estamos acima do pensamento concreto. E todo pensamento vem do coração, que é justamente a morada de quem? Da divindade. Isso falaremos no próximo vídeo. Ficou claro? Eu espero ter colaborado um pouquinho mais para a nossa compreensão. Estaremos de volta, né, na próxima semana, terminando o corpo mental abstrato, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre o plano akáshico, nós vamos falar sobre o corpo causal e a própria divindade, a própria mônada. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão do fundo do meu coração. Fiquem com Deus, na paz. Beijo no coração. Fui.